Você sabe como são classificados os bens públicos? A AGU explica. O artigo 98 do Código Civil diz que são públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, independentemente da pessoa que ele esteja vinculado. Os bens públicos, eles podem ser classificados quanto à sua titularidade e quanto à sua destinação. Assim, em relação à titularidade, os bens públicos podem ser federais, estaduais e distritais e municipais. Os bens federais são os pertencentes à União. Eles estão previstos no artigo 20 da Constituição Federal. Como exemplo, a gente pode citar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, os recursos minerais, o mar territorial, entre outros. Os bens dos estados, que também valem para o Distrito Federal, eles estão previstos no artigo 26 da Constituição. Inclui, por exemplo, as ilhas de rios e lagos que não são pertencentes à União. Ou seja, é uma classificação quase por exclusão, aquilo que não pertence à União. Já os bens municipais, eles não receberam nenhuma previsão constitucional. No entanto, esse ente pode sim ser titular de diversos bens públicos, como por exemplo praças, prédios públicos, jardins públicos, entre outros. Quanto à sua destinação, os bens públicos eles podem ser classificados em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais ou dominiais. Os bens de uso comum são aqueles que estão à disposição de toda a coletividade, ou seja, eles não necessitam que a administração dê um consentimento individualizado para que eles sejam utilizados. É o caso, por exemplo, das ruas, dos mares, dos rios, entre outros. Por sua vez, os bens de uso especial eles estão ligados à execução de algum serviço administrativo, ou seja, eles estão vinculados à prestação de algum serviço público. Então, como exemplo de bens de uso especial, a gente pode citar, por exemplo, os prédios de repartição pública, as universidades públicas, os prédios dos hospitais públicos, entre outros exemplos. É importante ressaltar que tanto os bens públicos de uso comum quanto os de uso especial, eles são inalienáveis enquanto eles mantiverem essa classificação. Já os bens dominicais ou dominiais, eles constituem o patrimônio disponível, ou seja, eles podem ser vendidos, alienados, desde que sigam a legislação, e eles não possuem nenhuma destinação específica. Para citar um exemplo, a gente pode mencionar o caso de terras públicas que não tenham nenhuma destinação específica. Para finalizar, vale citar um importante artigo do Código Civil, 102, que diz que os bens públicos eles não estão sujeitos a uso capião. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima!